Passamos a oração da nossa escola. Amado Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela noite de paz e descanso, repouso que o Senhor tem nos concedido. E o privilégio de esta manhã, mais uma vez, estarmos aqui em tua casa, chamada Casa de Oração, para te adorar na beleza da tua santidade, Senhor, e participarmos do estudo da tua palavra nesta manhã, da nossa escola bíblica dominical. Senhor, eu quero te agradecer pela presença de cada um dos irmãos e irmãs que se fazem presentes aqui, assim como também daqueles que estarão acompanhando através da live o estudo da tua palavra neste dia. Senhor, eu também te agradecendo pelos juniores, pelas crianças, pelos professores, a superintendência, por cada um, Pai, que faz parte desse trabalho que tem sido desenvolvido com muita alegria e prazerosamente. Pedimos que a tua presença seja real no nosso meio e que o Senhor possa nos dar graça para compreendermos, aprendermos e praticarmos aquilo que nós ouviremos nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos assentar. Vamos apresentar o louvor conforme a sugestão da nossa harpa, o hino de número 169. Longe do Senhor andava, no caminho decorou, por Jesus não pendurava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso testificar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem na alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso testificar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza interior. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso testificar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso vencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso testificar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém? Qualquer um de pé, já passo a direção à nossa superintendência. Pai do Senhor, irmãos, fazer a leitura de uma lição nessa manhã. Aproveitando que os irmãos estão de pé. Leitura de lição de número 11 nessa manhã, dia 14 de março de 2021.
Deus apresenta salvação ao cristão. Eu vou ler o texto áureo, a verdade aplicada e os objetivos da lição. No texto de referência, nós faremos uma leitura alternada. Se tem alguns irmãos que não têm revista, por favor, fique perto de alguém que tem revista, acompanhe a leitura. Amém? O texto áureo diz assim: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther 8:16. Verdade aplicada. O Senhor Deus está atento ao seu povo nesta terra para cuidar e guardar. Os objetivos da lição nessa manhã são 3 objetivos: conscientizar que Deus atua a favor do seu povo, ensinar que existem pessoas que são exemplos para nós, explicar que Deus tem o melhor para os seus servos. Texto de referência, Esther capítulo 8, nós vamos ver o versículo 1, 2, o 7 e o 8. Esther capítulo 8, versículo 1, 2, 7 e 8. Leitura alternada, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. Retirou o rei de seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que de Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram uma forca, porquanto quisera pôr as mãos dos judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer feio aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, nós te louvamos, Pai. Te exaltamos, Deus, te agradecemos. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Deus, nessa manhã nós viemos aqui, Deus, com o intuito de aprender a tua palavra, Pai. Mas nós sabemos, Deus, que quem rege todas as coisas é o teu Espírito Santo, Pai. Pois eu te peço, Espírito Santo, nessa manhã, trabalha no nosso coração, Deus, para que nós venhamos receber a tua palavra, Deus, para que a tua palavra possa produzir fruto na nossa vida, Pai, para que venhamos, Senhor, ser impactados e ser mudados pela ação da tua palavra. Deus, usa o teu servo, Senhor, o presbítero Valdir, que estará, Senhor, trazendo, Senhor, a palavra nessa manhã, Pai, que ele possa ser um canal, Senhor, usado por ti, para falar aquilo que o Senhor quer dizer, Senhor, nessa manhã, através da tua palavra. Deus, nos prepara, Pai, eu te peço, recebe, Senhor. Recebe, Senhor, o sacrifício de cada irmão, Senhor, que acordou cedo nesse domingo para estar aqui, Senhor, para aprender a tua palavra. Senhor, que a tua palavra, Senhor, e venha impactar a vida dos teus irmãos para que eles voltem para as suas casas, Senhor, satisfeitos pela tua palavra, Pai, e que o teu nome continue sendo glorificado, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome do teu amado Jesus Cristo. Amém. Presbítero Valdir.
Posso ser, irmãos? Graças a Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, que nós estamos aqui nessa manhã, dando continuidade, né, à nossa escola bíblica, onde hoje nós estaremos falando, né, da direção do Espírito Santo, sobre a lição número 11. Dia 14 de março, hoje, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, também a pastor Léo, presbítero Franciel, que está na direção desse trabalho, através da escola bíblica, e a todos os irmãos que estiveram presentes nessa manhã, para nós comungarmos, né? Compartilharmos desse pão do céu, que nessa manhã, com certeza, o Senhor vai nos conceder. O texto, ele vai falar sobre Deus apresenta a salvação cristã. Como é do conhecimento dos irmãos, os irmãos estão sentados. Como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos falando desse trimestre, né, sobre uma história muito conhecida, história que é narrada no período em que o povo de Deus, eles vivem como uma colônia, né, em um país distante. Os irmãos sabem que os medos e os persas, eles eram os senhores daquela época, né, tanto político como também militar. Quer dizer, o mundo estava sob o domínio dos gregos e dos persas, né? Quando a gente estuda um pouquinho de geopolítica, a gente passa a ter um pouquinho de clareza com relação a esse episódio histórico, né, que sucedeu naquela época, cujos atores principais, vamos assim dizer, a história vai escorrer em volta de Amã e de Mardoqueu, Esther, né, e o próprio rei. Tá? Então, ao longo desse trimestre, a gente vem falando, né, sobre essas pessoas que se deram sobre os cuidados de Deus, vivendo em meio a uma circunstância adversa, mas se empolgaram no êxito, né, tiveram sucesso, porque sempre estiveram pautados na direção da guia do Espírito Santo. Tanto é que o escritor dessa manhã, ele vai falar que nós devemos ter consideração por essas pessoas. Por quê? Porque eles servem para nós como referência, né? As amarguras e as agruras da vida que eles passaram em defender a única e exclusiva fé em Deus, servem para nós tomarmos como exemplo mediante as adversidades que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? É claro que, do ponto de vista particular, cada um tem o seu momento de amargura, de tristeza, de consternação, de choro, né, de pranto, cada um de nós aqui. Mas no aspecto geral, os irmãos sabem que o mundo inteiro passa por um problema muito sério. O nosso problema não é a lei que foi promulgada, né, assim como para Esther e Mardoqueu. O nosso problema, ele é variado, né? Nós temos problemas políticos, nós temos problemas religiosos, nós temos problemas econômicos e também agora de saúde. Mas em meio a tudo isso, irmãos, eu tenho um texto bíblico aqui para compartilhar com os irmãos. Deus cuida do seu povo. Amém? Esse é o nosso ponto de partida nessa manhã. Que Deus cuida do seu povo. O apóstolo, ele foi muito enfático quando registrou, através da sua epístola, esse santo e poderoso ensinamento. Pois eu tenho aprendido ao longo desses dias que a palavra de Deus, em meio à adversidade que nós vivemos, quando nós damos credibilidade
ela se agiganta na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, como ponto de partida do nosso assunto hoje, 1 Pedro, capítulo 5. Se os irmãos quiserem acompanhar, será muito bom. Né? Na primeira epístola de Pedro, no capítulo número 5, no versículo de número 6, 7, 8, 9, vou ler bem rápido, agora essa vez, que diz assim, irmãos: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Amém, meus irmãos? Como é o nosso ponto de partida? E quando eu estava meditando nessa lição, irmãos, eu cheguei à compreensão, em caráter introspectivo e refletivo, que toda essa circunstância em que nós vivemos, particular ou geral, ela está sob os cuidados e o controle de Deus. Lamentavelmente, às vezes, movido pela incredulidade, eu falo de mim, da minha pessoa, a gente às vezes não compreende. Mas os irmãos saibam de uma coisa: se você estiver desfrutando das benesses de Deus, ou se você estiver vivendo um momento contrário, saiba que Deus está no controle, porque Deus é soberano e Ele está no controle. Então, nessa manhã, eu acredito que o Espírito de Deus ele vai nos edificar, Ele vai nos exortar e também vai nos consolar. Afinal, nós não temos todo esse ânimo, todo esse potencial espiritual que emana, referenciado sobre a vida de Esther e Mardoqueu. Nós não temos, mas podemos assimilar, porque é uma referência para nós, isso nós vamos falar no próximo verso. No entanto, meus irmãos, eu gostaria de entrar na introdução, porque é importante nós seguirmos o nosso manual, para não fugir. Primeiro, quando se trata de escola dominical, eu aprendi uma coisa. Primeiro o manual, que é a nossa regra, depois a Bíblia, paralelamente, a nossa base, e os argumentos que o Espírito Santo vai nos concedendo de acordo com a necessidade. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de lembrar aos irmãos que todo esse trimestre nós estamos sendo agraciados com Deus, porque o teor que essas missões transmitem para nós é coisa maravilhosa. O aspecto devocional, quando você olha a postura de Esther, a postura de Mardoqueu, você olha para o seu interior e diz: se eles conseguirem, eu também posso conseguir. Independente do momento, do lugar ou da situação, nós também podemos conseguir. Amém, meus irmãos? A introdução, ela vai iniciar dizendo assim: veremos nessa lição que Deus continua agindo em favor desse povo. Aprenderemos que vale a pena fazer o que é correto, não o incorreto, o que é correto. Pois quando estamos ao lado do Senhor, Ele envia socorro no momento oportuno. Aleluia! Oportuno. Queira Deus, nessa manhã, achar oportuno nessa reunião para nos trazer o conforto, para nos trazer a solução dos nossos problemas, porque quando nós olhamos a aparência, é uma maravilha, às vezes a gente olha os irmãos sorrindo, se alegrando, se saudando, mas interiormente, lá no oculto, lá naquele quartinho,
nós temos que Deus age em nosso favor. Essa é uma certeza. Tá? E se alguém tem dúvida, nesta manhã o Espírito Santo lhe diz para você: acredite, tenha fé, porque de alguma forma Deus está trabalhando para te beneficiar. E isso, irmãos, não está sendo levado em conta o mérito, não está. Mas para nós que somos cristãos e que procuramos de alguma forma nos esforçar, fazer sacrifício, chorar, saiba que existe uma recompensa para cada um de nós. Existe uma recompensa. Tá? Porque o mundo espiritual, ele conspira sempre a favor daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Tá? Isso está registrado na epístola do São Paulo, que escreveu aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, inclusive é um assunto muito sério, e nós devemos prestar muita atenção, irmãos, com o contexto, porque às vezes as pessoas citam esse texto de forma descontextualizada com a verdade, com o seu padrão de conduta, com a sua postura em relação à fé, porque vivem de qualquer maneira, agem de qualquer maneira, confiam na sorte, agem por impulso e citam esse texto. Isso é inadmissível, porque esse texto aqui é bem claro, é para aqueles que foram chamados, é para aqueles que vivem pautados conforme a doutrina de Deus. Amém, meus irmãos? É muito sério. Agora, a certeza que nós temos é que Deus age para nos favorecer. Foi muito comentado aqui em lições anteriores. Foi muito comentado. E graças a Deus que eu saí daqui muito edificado, assim como estou sendo edificado hoje com essa palavra aqui em nome de Jesus. Então, lembre-se bem, irmãos, todo texto ele precisa ter a base do seu contexto. E esse, em particular, é um texto convencional. Convencional. Todas as pessoas conhecem de cor e salteado. Quer dizer, tudo contribui para o bem. Sim, tudo vai contribuir para o bem. Mas se eu estiver pautado, posicionado, e se eu estiver referenciado na palavra do Senhor. Aleluia. Mas não tem problema, não. O Senhor que vai ser Deus, ele ainda continua perdoando o pecado, ele continua perdoando as nossas ofensas, tá? Ele continua nos abençoando, nos dando livramentos visíveis e invisíveis, conforme nós temos estudado aqui na lição de hoje. Irmãos, o que mais me chamou a atenção dessa lição é que, para Deus, não há nada impossível. Aos olhos humanos pode até parecer alguma coisa impossível, mas para Deus não tem nada impossível. Tá? E um outro detalhe também é que, para nós que estamos vivendo essa realidade, ora nos alegrando, ora sofrendo, ora sendo provados, nós temos a certeza de uma coisa, irmãos, de uma coisa: tudo o que você faz de bom ou de mal, você colhe. Inclusive, na epístola aos Gálatas, no verso 11, no capítulo 6, João Paulo diz: não erreis. Não erreis, porque de Deus ninguém se zomba. E tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. E no livro de Malaquias, no capítulo de número 4, o escritor, ele vai fazer uma promessa aqui, irmãos, maravilhosa, que vale a pena nós procurarmos entender. Ele diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atende e ouve, e há um memorial escrito diante dele. Aleluia! Há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Os irmãos estão entendendo? Como percebem? Então nós entendemos aqui que tudo o que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade.
assim como Mardoqueu, porque o tópico primeiro ele vai dizer que a atitude de Mardoqueu, embora fosse merecedor da mais alta honraria, ele não recebeu de imediato sequer um agradecimento por sua lealdade e coragem. Ele não recebeu. Você não sabe que, de acordo com o texto registrado, em Esther 2, no verso 20, 21 e 22, houve um feito glorioso da parte de Mardoqueu. Os mais céticos e irreligiosos, eles chegam a dizer que Mardoqueu se comportou que nem um X9. Não, o que é correto é correto. Ele ficou sabendo da conspiração que estava por acontecer a ponto de interferir na vida do rei. Os irmãos sabem que ele estava na porta do palácio e ele se mobiliza quando ele ouve. Ele se mobiliza quando ele ouve essa articulação contra a vida do rei, porque alguém estava atentando contra a vida do rei. Você não sabe que quem se posiciona, quem se coloca na vitrine, como às vezes ele é odiado por uns, amado por outros. E eu acredito que é justamente o que está acontecendo aqui, porque o poder, ele sedimenta a mentalidade das pessoas. As pessoas querem estar na vitrine, mas muitas das vezes não estão qualificadas, habilitadas para estar. Mas eles querem. Movidos pela inveja, muitas vezes, ou a compulsão exagerada, eles articulam de todas as formas porque querem estar no poder. E justamente é isso que está acontecendo aqui. Mardoqueu, ao saber o que estava acontecendo com ele, sabendo que a sua sobrinha estava também no palácio, ele conta para ela. Quer dizer, ele não se macunou com aquele problema, ele conta para ela. Claro que de uma forma sutil, reservada e singela, ele conta para ela. Quer dizer, uma atitude correta, uma atitude digna de um servo de Deus que está compactuado com a verdade. Porque, lamentavelmente, hoje, existe algo que é horrível. As pessoas, muitas das vezes, elas se coadunam com ela, e às vezes revogam a verdade. Mas eu lembro do texto de um aconselhamento cristão que diz que as obras infrutuosas das trevas, elas devem ser denunciadas. Não lembro de quem Efésios 5, 11, coisa assim. Quer dizer, Mardoqueu denunciou as obras infrutuosas das trevas. Quer dizer, o cristão, irmãos, ele tem iluminação. O cristão, ele anda na luz. Então ele não pode compactuar com as coisas erradas. Moralmente falando, isso implica para nós, irmãos, um encargo muito sério. Porque os irmãos sabem que os princípios éticos e morais, eles devem ser agregados na vida cristã como princípios norteadores da nossa conduta. Então são deveres que nós temos de seguir, pautado nesses princípios. Porque norteia a nossa mente e vai mostrando para o mundo a diferença de quem nós somos. Aliás, Jesus me deixou bem claro isso, que não se pode acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire, mas no velador. Eu entendo, mas que talvez essa seja uma das razões também pela qual Mardoqueu foi muito odiado naquele lugar, muito odiado. O cara só postura. Sim, não. Aí eu me lembro do ensinamento cristão de Jesus, que o nosso falar tem que ser sim e não. Porque tudo que passa disso é de procedência do maligno. O que nós estamos entendendo? Nós temos que nos posicionar. Ou nós somos corretos, ou nós praticamos o que é correto e acabou. Só que a consequência vem cedo ou tarde. E no tópico primeiro aqui, nós estamos vendo que Mardoqueu, ele foi agraciado por Deus. Na lição passada, nós aprendemos que o sono do rei foi tirado. O rei deitou para se dormir e o sono não vem.
passado por essa experiência? Às vezes você deita e tenta dormir, mas o sono não vem. Você fica refletindo, pensando. Eu até acredito que é um bom momento, uma boa hora, para nós fazermos uma reflexão. É como a gente deita na nossa cama, coloca a cabeceira, a gente faz um exame de consciência, faz uma retrospectiva do que aconteceu durante o dia, né? Agradece a Deus, outros não agradecem, né? Mas é uma oportunidade para nós. Isso aconteceu com o rei, né? E ele não conseguia dormir. Olha que coisa impressionante, irmão. O agir de Deus no mundo. Porque para nós pode até ser coincidência. Não, talvez eu tomei um café, talvez comer uma comida que não foi tão digestiva. Mas não, irmãos, Deus trabalha no oculto e no mistério. Muitas das vezes é indiferente à nossa realidade. Indiferente à nossa realidade e também ao nosso entendimento. Mas a certeza que nós temos é que Deus trabalha e que tudo aquilo que você faz de bem ou de mal em prol da obra de Deus vai atrair recompensa para você. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom, ou seja, o presente de Deus, é presente, Deus vai te presentear de alguma forma. E isso é o que está acontecendo aqui dentro desse texto. Tá? Uma atitude, né, que era merecedora de um prêmio, mas passou batido, né? Talvez as pessoas que fossem devidamente responsáveis por galardoar e presentear quem fizesse e se comportasse nessa atitude, esqueceu, passou batido. Mas diante de Deus, irmão, não passa nada batido, não fica nada esquecido. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, no capítulo número 15, mais precisamente no verso 3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Olha que coisa linda, em todos os lugares. Não somente aqui na comunidade, na nossa casa, mas no trabalho, na universidade, em todos os lugares. E olha o que ele vai dizer, contemplando, ou seja, ele está olhando, contemplando os maus e os bons. Quer dizer, as maldades, elas não estão alheias aos olhos de Deus. Não estão. Agora é interessante, né? Nós estamos aqui, meio a toda essa maldade que acontece, e às vezes a gente se questiona, para quê? Por que tanto mal? Na realidade, Deus está trabalhando. Porque o excesso do mal, às vezes é a falta do bem. O excesso de injustiça é a falta da justiça. Agora eu aprendi uma coisa, que a justiça, ela se manifesta em meio à injustiça. Está vendo? É por isso que é justiça, né? Que nós devemos brilhar no meio de toda essa injustiça. E lembrando uma coisa aos irmãos e irmãs, nós não somos melhores do que as pessoas do mundo, não. Porém, nós temos uma parcela de responsabilidade ética e moral, de praticar o que é correto, andar com claridade, fazer as coisas de acordo com aquilo que nós ouvimos e praticamos. Há quem diga que a igreja de hoje, ela está pior do que a de ontem. Do ponto de vista organizacional, talvez sim, mas do ponto de vista do organismo, irmãos, a igreja é a mesma. A igreja é a mesma. O Espírito Santo não mudou. Eu mesmo, ele continua sendo mesmo. Por isso que o Escritor vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, ele é hoje e é eternamente. Então nós precisamos tomar esses cuidados e entender que Deus está contemplando quantas palavras que são proferidas aqui nesse mundo. E as pessoas, às vezes, de uma forma ousada, para o mal, dizem: não tem palavra, Deus não fala mais, Deus fala, porque nós não admitimos. Nós não admitimos. Deus está sempre falando. Deus está sempre falando. Não é em vão que os nossos irmãos, a congregação, quando eles se dispõem a ir ao culto, eles vão buscar a palavra. Irmãos, é uma atitude corretíssima. Porque Deus fala, Deus fala. E Ele nos orienta segundo
Tiago 1:2, eu sou a primeira parte, mas complementado com essa linha de raciocínio, ele diz assim: olha, um Deus todo-poderoso. Aleluia. Ao assistirmos o reaçoeiro honrando Marco Deus, somos motivados a ter a convicção de que o Senhor semelhantemente cuida de nós. Aleluia. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso, é um subsídio, né, para nós motivarmos ainda mais a nossa fé. Lembrando, irmãos, que conforme o apóstolo São Paulo nos ensina, eu faço questão de ver, a fé é algo misterioso. Misterioso. Quando nós olhamos a aparência, a gente não consegue verificar. Por mais que se coloque um termômetro, não tem como. Mas o nosso termômetro, que vai medir, ou seja, servir para medir a nossa fé, é a palavra de Deus. E eu faço questão de ler aqui em Romanos, o apóstolo São Paulo escreveu a comunidade cristã de Roma, capítulo 14, verso 5, ele diz assim: olha, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Aí ele faz um desfecho do texto. Lembrando que o contexto aqui, irmãos, ele escreve sobre uma pequena divergência em relação aos cristãos de Roma, né? E uns acreditavam no carne sacrificada, a mesma da adoração, outros também não acreditavam no mesmo da adoração. Então havia essa divergência teológica, doutrinária. E Paulo, sabendo essa divergência, ele procura corrigir através da escrita, da palavra. Lembrando que ele estava preso, tá? Mas nem por isso ele deixou de dar a sua contribuição com ele. Ele vai dizer: olha, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aleluia. Com fé, é isso, é ânimo. É ânimo. É claro que, dentro desse contexto, cada um tem a sua fé. E por mais que eu esteja em um estágio avançado ou inferior, eu não posso tratar com discriminação, com indiferença ou com exclusivismo. Não, eu não posso. Eu preciso o quê? Respeitar a fé do irmão. Eu preciso respeitar a fé do irmão. Olha que coisa interessante, irmão. A gente estava meditando com você sobre os cuidados de Deus, né? Amando e serve, Deus coloca como referência, né? Como referência, eles estão à frente. As 127 províncias talvez não tivessem essa consciência que os dois tinham. Aleluia. Mas eles estavam conscientizados pela fé inteligente e motivadora. E Deus, por sua vez, aqui é o aspecto teológico, estava ensinando eles, mediante essa universidade. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Vou entrar no tópico 2 agora. Que às vezes, Deus chama pessoas para a sua obra com capacidade elevada. Porque a fé, ela não pode ser medida de forma quadrada, não sei mais ou sei menos. E quando Deus chama para a sua obra, pode ter certeza, irmãos, que é para referenciar, porque saibam os irmãos, as pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão olhando para nós. E quando se fala de referências, conforme diz o tópico 2, olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos, é bom, nós temos alguém para se espelhar. Quem nunca já soltou uma frase dessa? Eu quero ser que nem aquele irmão. Eu quero ser que nem aquele irmão. Eu quero ser que nem aquele pastor. Irmão, sabe de uma coisa? E na obra de Deus, existe, eu vou usar aqui dizer, um grupo seleto, chamado por Deus, para referenciar talvez um grupo, talvez um país, talvez o universo inteiro. E eu vou dar um exemplo aqui com relação à nossa confissão de fé. Gunnar Wigner e Daniel Beck.
responsabilidade de cooperação. Tem. Porque eu fico imaginando às vezes, né, Gilson, se não fossem aqueles homens, né, motivados pelo Espírito, né, sacrificarem a sua zona de conforto, não existiria a Assembleia de Deus. Agora eu vejo mais um pouco. William Seymour, né, que é um referencial também do movimento pentecostal, dos avançados. Outro, anterior ao William Seymour, né, que é o, segundo diz os historiadores, é o pai do pentecostalismo, né, que é o Charles Fox Parham, né, que acaba também, de uma certa forma, dentro desse contexto de referência, dando uma grande contribuição para o movimento evangélico nos Estados Unidos no século XVII. Tá? E a gente vem discorrendo no programa. Eu, particularmente, eu tive o privilégio, eu falo com pouca cheia, eu tive o privilégio de ouvir muitas coisas boas proferidas pela boca do saudoso, né, pastor Verso, a quem eu tenho uma estima e uma consideração muito grande. Tá? Por que não dizer também aqui, os nossos irmãos aqui também servem como referência, porque no momento como esse, adverso, tá? Quando as restrições se tornam cada vez mais acirradas, né? A gente olha a pessoa do pastor Léo, a gente olha a pessoa do Franciel, a pessoa do Gilson, pessoas que poderiam estar dentro dos seus lares, né, no conforto do sofá, da telinha da televisão, estão aqui, dando a sua contribuição, mesmo correndo risco. Então, o tópico 2, ele diz que viver com Deus traz crescimento. Agora, esse crescimento, ele está mostrando para nós, do ponto de vista individual, externo, de marco, mas também ele mostra muitas referências em aspecto particular no nosso cotidiano que nós precisamos e temos que aceitar. E temos que aceitar e seguir. Isso é muito sério para falar de Deus. Dentro do nosso lar, como pais, a gente sabe que a estrutura social é a família. E a mãe, como pai, tem essa responsabilidade de servir de referência para os filhos. Porque a estrutura, ela é horrível. Pai e mãe, pai. Então precisam estar afinados dentro desse relacionamento interior, distante da sociedade. Nós aprendemos a aula com ele aqui, irmão, sobre os deveres dos pais. Me lembro muito bem, não consigo, mas tive o privilégio de acompanhar sobre os deveres dos pais. Tá? Porque vai servir de referência. O filho, quando ele olhar para o pai, né, ele vai olhar para o pai e vai dizer: aceita ele. Então, na igreja, na obra de Deus, é o mesmo processo. É o mesmo processo. Em Hebreus, capítulo 13, os irmãos acompanhem, por favor, vale a pena a gente ler esse texto. Hebreus, capítulo 13. O escritor, ele vai dizer para nós da seguinte maneira, irmão. Hebreus 13. Vamos ler o verso 7, que diz assim, irmão: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isso aqui é muito sério. Regula, referencialmente a nossa vida, tanto para bem como para mal. E Jesus, ele é mais enfático quando ele diz que nós devemos se acautelar dos enganadores. Mas é muito simples. É muito simples. Tá? Pelos frutos nós conhecemos. Aquele que usa de engano e aquele que é verdadeiro. Eu me lembro de uma passagem bíblica que
Jesus, ele disse que durante o Evangelho, disse que Jesus, durante as suas andanças, ele passou por um determinado lugar. E era mais ou menos a hora do almoço, Mateus 21. Diz que ele avistou uma figueira, muito bonita. Essa figueira, ela estava oferecendo-se, estava se mostrando. Isso é muito perigoso, né? É muito perigoso. Mas, de acordo com a lei botânica, né? Ela estava propícia a dar fruto. Tanto é verdade que Jesus, ele vai para essa figueira e procura nela fruto. Mas diz o texto que ele não achou nenhum fruto. Mas ela estava servindo de referência, ela estava se oferecendo, muito bonita. Sabe o que Jesus fez? Talvez comigo, sedento. Jesus olhou para a figueira e disse assim: olha, nunca mais faça fruto de ti. O texto vai dizer que ele amaldiçoou a figueira. Irmãos, é muito sério isso. Então, aqui, de acordo com a permissão do Espírito Santo, eu quero fazer uma interrogação e você responda para você mesmo. Você tem oferecido ao reino de Deus folha ou fruto? Fruto ou folha? A resposta é sua. E é muito sério. Porque o tópico 2 está nos dizendo que nós temos que referenciar a nossa vida semelhantemente à conduta de Esther e Mardoqueu. Não estou exortando porque nós temos que fazer. Mas, de acordo com o assunto, né? Ele disse que viver com Deus traz crescimento. Então nós precisamos crescer, dia após dia. Crescer. O ontem é história. O hoje é uma dádiva de Deus. O amanhã é um mistério, nós não sabemos. Mas hoje nós temos esse privilégio de estar aqui, ouvindo uma palavra referenciada por Esther e Mardoqueu. Porque, olha, do ponto de vista feminino, graças a Deus, tem muitas mulheres de Deus hoje, muitas. Interessante que no passado, é muito raro ser uma mulher sendo reconhecida como evangelista, como pastor. Aqui nós temos vários, temos várias. E é uma bênção. Porque são referências. Assim no ministério. E hoje, como Mardoqueu, nós temos também números que servem para referenciar a sua fé. E nós limarmos. Não é pecado você imitar, sabia? Não é pecado. Então nós precisamos imitar. O escritor ele vai um pouquinho mais além. No verso número 17, quando ele diz: olha, obedecer a vossos pastores e sujeitar-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que não vão dar conta delas. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu chego à conclusão que aceitar esse cargo do episcopado é só para quem realmente é chamado, não é para quem se oferece, é para quem é chamado, não é para quem quer. Porque a carga é muita responsabilidade, você tem que ser modelo. Não é à toa que existe uma recomendação do apóstolo citando algumas qualidades que o referenciador da obra de Deus deve ter. E às vezes eu olho para esse modelo e falo: Deus, tem misericórdia, muito sério. Mas vamos dar uma ideia? Vamos ver o modelo? Vamos lá, 1 Timóteo. Nós estamos falando de referência. E eu acredito que não é à toa que nós estamos aqui. Não é à toa, todos nós. Eu creio que o Espírito Santo, mediante a 350 membros que compõem esse evangelho, ele selecionou nós aqui. Então vamos nos sentir como privilegiados, ao nós estamos tendo a oportunidade de refletir. Quem é o Valdir, o pai? Quem é a irmã da minha mãe? Ou esposa? Vamos colocar esse ponto de vista aqui, Vamos colocar uma roupa e dizer: quem é? O irmão Valdir, irmão. O irmão Valdir, o cidadão. O irmão Valdir, o membro da Assembleia de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Diz assim: olha mais palavras. É muito usado esse texto aqui em reunião de igreja, mas eu creio que
assim: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja ir estudar, excelente obra deseja. Olha, o padrão de excelência está acima. Um nível superiorizado. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ignorar a condição de ser religioso. É o contrário, é que eu tenho que me curvar mais ainda. Tá? Convém, olha, conveniente sim, pois se o risco seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, olha, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Quando eu paro nessa parte, eu não começo a pegar para Deus. Está na escola de Deus, fica difícil, né? Mas praticarmos essa qualidade aqui, hospitaleiro. Porque eu sempre tive em mente, irmãos, isso eu aprendi desde a minha idade, que a individualidade do ser, ela deve ser preservada. Só que com esse ensinamento de cunho psicológico eu me fechei demasiadamente. E às vezes eu ignorava que eu sou um ser social. Eu preciso interagir com as pessoas. E quando eu cheguei à conclusão mais apurada desse texto, eu entendi que eu tenho o direito da minha individualidade, mas eu não devo menosprezar a minha socialidade. Eu tenho que interagir. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não somos uma ilha, nem diz a serva de Deus, Mãe Isabel. Né? Nós não somos uma ilha. Dentro desse contexto, que serve para referenciar a nossa vida, nós temos cuidados. Bom dia, meu vizinho. Boa tarde. Ou seja, é a política da boa vizinhança. Porém, como religiosos, muitas vezes nós somos, mas ignoramos esse princípio. Somos melhores, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. E em vez de conquistarmos a empatia, a gente vai conquistando a simpatia. Eu ser igual a essa pessoa, jamais. Isso é muito sério. É muito sério. É muito sério. Então nós precisamos cair na graça das pessoas. Cair na graça das pessoas. Ser referência, tudo bem. De retidão. É a mesma coisa com relação. Aqui eu vou falar bem breve, né? Porque eu também tenho um telhado de vidro, né, irmãos? Eu tenho telhado de vidro. Com os nossos compromissos na sociedade. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque as armadilhas estão preparadas. Estão preparadas. E se existe uma coisa que o diabo quer, é que você caia nessa armadilha. Quantas das vezes eu abro a boca tal dia, e parece que as coisas começam, sabe, a desconstruir, para que não dê certo. É algo impressionante. Tal dia. Quem já teve relacionamento aí com os mascates na porta de casa? Você não sabe o que eu estou falando. Não é verdade? Tal dia. E agora? O que eu vou fazer? Então a gente precisa tomar certo cuidado, porque nós somos referência. Ok? Servimos como referência. Muitas das vezes nós não precisamos falar, mas a nossa atitude é uma forma mais alta. As nossas ações práticas, ok? Eu marquei aqui que o Paulo Coelho eu achei interessante. Ele diz assim: o Senhor se alegra quando desejamos o seu nome. Essa celebração nos deve mostrar na vida de Mardoqueu, que ele vivia para exaltar o nome do Senhor. O salmista diz: os justos clamam e o Senhor os ouve de todas as suas angústias. É maravilhoso, irmãos. Porém, nós vamos entender: o ser justo diante dos olhos de Deus não quer dizer perfeito. Não quer dizer perfeito. Então, alimente a sua alma nessa manhã com essa palavra. Quando apontarem para você, embora você seja diferente, eu não sou perfeito. Perfeito é Deus. Eu também tenho os meus erros, eu sou passivo. E outro detalhe que eu aprendi: bom é Deus. Amém? Então, se for para mim chorar, nesse sentido, que chore o outro, não eu. Tá? Que chore o outro, não eu. Eu tenho essa filosofia de vida comigo. Tá? Porque, bom é Deus, às vezes a gente quer ser tão misericordioso, e eu fico uma pessoa extrema, e se prejudica, não. É aquele velho ditado: vai despir o santo para descer o outro. Então, não faça isso. É um erro. Amém, meu Deus? Aprenda a dizer não. Referência tem que saber dizer não. Afinal, o provérbio diz, né?
cheio aqui, está tão gostoso aqui. Isso aqui é ensinamento, tá, irmãos? Eu não sou perfeito, mas o Senhor conhece a minha conduta. Tá? Vamos ler Provérbios com relação a Provérbios, capítulo 1, para nós referenciarmos esse argumento aqui, já partimos do tópico 3. Já vai dar 10 e 10. O provérbio, no capítulo 1, ele vai dizer assim, ó. Aqui. No verso número 10. Esse ensinamento aqui ele tem um cunho filosófico, psicológico e também teológico muito forte. Ele diz assim, ó, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixa. Não, verso número 10. Filho meu, se os pecadores com malícias quiserem tentar, não consintas. Ou seja, o que ele está dizendo? Elegantemente você deve. Não. Nós não precisamos externar esse lado emocional. Não, não. É muito simples, não. E se for o caso, diga sim, mas tenha condição de dizer sim e de dizer não. Jesus ensinou isso também. Tá? Porque isso serve de referência que vai nortear e conduzir a nossa vida de uma forma melhor. Então, se é para chorar, meu amigo, chora primeiro que isso é eu. A Bíblia está me dando esse direito aqui, tá? Entendeu? Pecadores aqui colocam como pessoas que nos induzem a fazer o erro. E nós vivemos em meio à influência, né? Nós lembram que eu falo que nós vivemos em meio à influência. A sociedade em si, ela é influenciadora, influente e influenciadora, mas nós temos que tomar cuidado. O cristão, nesse mundo, ele tem que andar na contramão. É meio complexo, é difícil que eu estou falando, mas é uma realidade. Enquanto as pessoas vão dizendo sim, muitas das vezes você vai ter que falar não, e chorar amargamente, para defender com exclusividade a fé em Cristo. Por isso que Esther fez aqui. Mardoqueu também. Afinal, enquanto todos estavam se curvando diante da mãe, Mardoqueu, irmãos, é muita ousadia, né? É muita ousadia. Então, esse é o conselho que o Senhor nos concede nessa manhã. Enquanto muitos estiverem se aplaudindo, cuidado. Que eu penso assim, ó. Não se taca a pedra em árvore que não tem fruto. Como se porventura você estivesse sendo mencionado, bombardeado, né? E muitas das vezes, sendo tratado com indiferença, glorifica a Deus, não é? A luz do Evangelho que está brilhando na sua vida. Glorifica a Deus. Te bate, não vou tocar a dele, não é seu. Você não está entendendo? Não vou. Seja quem você é. Tá? Use a sua capa, não use a capa dos outros. Isso é ser pessoa influenciadora, referência. Amém, você? Agora, lamentavelmente, irmãos, no nosso meio, aqui em Jardim Comigo não tem. Tem pessoas que têm a necessidade da obra, mas ele não se compromete. Tá? E quando alguém se compromete, aí ele vai ser bombardeado. Mas eu não vou pecar dele, está errado. Essa palavra aí não acontece. Não, por favor, se você não faz, deixa alguém fazer. Amém? Deixa alguém fazer. Eu até entendo que Deus poupou aqueles milhares e milhares de judeus que estavam nas 127 províncias, né, simplesmente só para ouvir a mensagem. Tá? E exigiam um pouco mais, né, de amor do Mardoqueu. É isso que nós vemos. Às vezes, você vai ser mais exigido do que o outro. Mas glorifica a Deus, né? Porque a recompensa não vai vir na vida dela, ela vai vir lá do céu. Ela vai vir lá do céu. Tá? E muitas das vezes, quando você for criticado, alegre-se. Jesus ele disse, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando perseguirem, e mentindo, olha, disserem todo mal para nós. Olha, irmãos. Então quer dizer, viver com Cristo, muitas das vezes, é andar para o mundo, é dizer não, é dizer não, é dizer não. Não é fácil. Então, se você quer se conduzir pautado na guia do Espírito, conforme diz o apóstolo São Paulo em Romanos 8,14, ele
vai dizer no verso 1, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Sabe o que é andar segundo o Espírito? Vai fazer o que é correto, fazer o que é justo. E fazer o que é justo, muitas das vezes, você vai desagradar alguém próximo a você. Diga não. É fácil, né? Não é tão fácil. Não é tão fácil. Irmãs, com relação à referência, nós temos muita coisa para falar aqui, mas por hora eu creio que já basta, né? No último tópico aqui, no último parágrafo, ele vai dizer assim: viver o melhor de Deus é o grande desafio para a questão desse século. O que é o viver o melhor de Deus? Independente de você estar prosperando ou não, viver o melhor de Deus é viver hoje. O salmista, ele chega até a dizer, né, no verso 24 do Salmo 118, né, ele diz: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemos e nos alegremos nele. Esse é o dia de hoje. Não é amanhã, não é ontem, é hoje. Amém, irmãos? Então, muito bem, nós já temos consciência que Deus cuida do seu povo, e Deus está sempre nos favorecendo, nos promovendo salvação. Não é isso? Promovendo salvação. E que precisamos também, assim como o Ministério Marmoqueiro, nos tornarmos pessoas referentes, com referência. Tá? Aliás, vocês não sabem que a referência é tudo, né? Não batemos na porta de qualquer empresa. A primeira coisa que vai estudar, tem referência, seja para a pessoa doméstica, seja para um cargo de nível superior, tem referência? Se não tem, isso é muito sério. Tá? O ponto número 3, meus irmãos, para nós finalizarmos, ele vai dizer assim, ponto número 3, ele pede para nós explicarmos que Deus tem o melhor para os seus servos, o melhor. Vejamos aqui, irmãos, o comportamento do Ministério Marmoqueiro, que geograficamente estão distantes da sua pátria, e em meio a toda essa demolação. E é o melhor de Deus. É o melhor de Deus para eles. Por quê? Porque são referências. Deus conta com eles. Assim como Deus quer contar conosco aqui. Alguém quer cantar o amor, né? Mas você precisa comer o pão na hora também, muitas das vezes. Muitas das vezes. Lá no deserto, por exemplo. E eles andaram 3 dias após a passagem do Mar Vermelho. E Deus vai dizer que chegaram em Refidim. Era um lugar de muitas águas, mas porém as águas eram amargas. E alguns apressados, mais impossíveis, né, chegaram a ser debruçados na água e provaram da água, e viram que a água era amarga. Quer dizer, automaticamente eles foram reclamar. Para quê? Fazer referência lá. Moisés, Arão, foram reclamar com Moisés e cá. Esse é o Deus que você disse que vai nos levar para uma terra que mora leite e mel. Irmãos, esses somos nós. Esse grupo somos nós. E muitas das vezes, ao nos debruçarmos com uma diversidade, a gente não glorifica, a gente questiona, semelhante àquelas pessoas. Mas a água é amarga. E eu vou tomar porque essa é a água é amarga. Sabe o que quer dizer? Se você não falar, proferir no culto, ela vem de conta a nossa necessidade. Ninguém sabe. Mas a gente é tão ruim, sabe? A natureza é tão ruim, e a palavra vem. E às vezes, por uma questão rudimentar, a gente sai falando, mas essa palavra foi muito dura. Essa palavra foi muito dura. E sabe o que significa isso? É o amargo. E às vezes é necessário você dizer, é o amargo. Porque a Bíblia diz que nada fica encoberto diante dos olhos de Deus. Deus sempre vai se utilizar as suas referências, porque Deus conta para nós. E é o que eu te falei, às vezes essas referências elas vão ter carisma e caráter. E os referenciados, muitas das vezes, vão ignorar, porque não tem nem carisma nem caráter. É muito forte. É difícil. Às vezes você só vai ver como vai doutrina, ficar mais calmo, não. A palavra vai ser falada.
que é Deus que provê todas as coisas. É Deus que provê todas as coisas. Por exemplo, essa irmã aqui é uma referência de louvor para mim. O pessoal aqui veio preocupado, quando ela louvou, eu senti algo maravilhoso, é um mistério divino. Quer dizer, é os talentos que Deus coloca na sua obra para servir de referência. Tá? Então, meus irmãos, para nós finalizarmos, deixa eu ver aqui um versículo do capítulo 3. Tá? Ele vai dizer assim: esse tópico, número 3, nos ensina que Deus está atento. Os judeus estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Eu acredito que ainda não iniciou uma perseguição mais rigorosa que no país, mas as coisas, como vocês falaram do pastor Léo aqui, ele disse ontem que as coisas, a partir de agora, elas tendem, prestem bem atenção, elas tendem a se afunilarem. Porque o que está por vir aí, irmãos, não se conhece um pouquinho de geopolítica, um pouquinho de escatologia, é algo que está lá no porvir. E você sabe, né? Eu vou ficar falando, para nós é uma referência, uma questão, né? Irmãos, o que nós faremos? Nós nos devotaremos mais ainda a Deus, em oração, com os nossos olhos, tá? Que é muito sério. É muito sério, que está no porvir. É muito sério. Então nós precisamos estar preparados, porque essa perseguição que os judeus sofreram, né, nós podemos assimilar aquilo que nós estamos passando já. Tá? Inclusive, como cristão de confissão de fé pentecostal, até particular dele, nós não temos um doutrina e nem ensinamento, eu até penso, quando eu falo assim, eu sou prego e não sou bispo, eu até penso nessa. Mas, como segredo da minha instituição, eu preciso preservar essa doutrina. Tá? Porque o que está acontecendo é algo espantoso. Boas, meu Deus, esse livro aí, essa coisa maldita. Segunda aula, que traz histórias até para a medicina. E olha aqui, nós estamos muito avançados em matéria de tecnologia e também de medicina, mas causou história. Tá? Então você lembra dos judeus, né, que foram provados na sua fé, que isso, né? Eles viviam como peregrinos e forasteiros. Aqui eu me lembro do conselho de Pedro, né, que diz que nós somos como peregrinos e forasteiros, com cidadãos dos santos, mas pertencentes à família de Deus, como estamos em mente nesse mundo. Que Deus, a seu tempo, Ele vai dar o livramento. Não é no meu tempo, é no tempo divino. E eu preciso ter um discernimento, eu preciso estar atinado, sensível e sensibilizado para ver. Porque, lamentavelmente, até no nosso meio, já aconteceu comigo, vai ser providência. E quando na realidade não é, aliás, é coincidência. Quando na realidade é uma providência divina, que está se materializando para mim. E às vezes eu estou tão cru espiritualmente que eu não vejo. Mas uma coisa é certa, o universo espiritual está trabalhando para regular a nossa vida para bem ou para mal. Para nós que temos esse conteúdo, essa cultura, eu creio que para nós vai haver mais luz de Deus para nós. Vai ter recompensa lá, mas também vai haver mais luz de Deus. Amém? Diz assim, olha, em uma terra distante sendo perseguidos, tá? O edito real é um lugar para o rei, injustiçados na maldade. Irmãos, eu já não está nem um mínimo ainda, né? Nem um mínimo. Mas como é? Deus contou com a autoridade dos seus servos. Eles foram úteis. Tá? E devemos agir conforme as nossas forças. Então, irmãos, que nesta manhã, o Espírito de Deus possa nos confortar, nos conscientizar dessa realidade. Deus conta conosco, Ele age a nosso favor. E outro detalhe, para nós finalizarmos: todo o nosso trabalho, Ele tem uma recompensa. Ele tem uma recompensa. Tudo aquilo que você faz, por mínimo que seja, tem uma recompensa. Efésios 3, 22, para nós finalizarmos. Diz assim o texto, irmãos. Efésios 3, 22. Me ajuda aí, por favor. Eu tinha me falado aqui, mas sim, acho que é a emoção.
3, 22. O último é 21. 21. 21, 22. Capítulo 3 de Efésios só tem 21. Então, lê o 21, pastor, por favor. Vai finalizar isso. 22, né? Ah, eu achei aqui, irmãos. Diz assim, olha. É o capítulo 4, desculpe, olha. Diz assim, olha. Não, é o 3, não. É o 3, é. O 3 só tem 21 mesmo, então você está certo. Diz assim, irmãos, olha, o verso 20, olha, presta atenção, com relação ao que nós devemos discursivizar. O verso 20, para nós finalizarmos, diz assim, olha, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que podemos, que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Deus nos abençoe, né? O Pai do Deus foi presenteado com uma nova veste e uma nova coroa. E serviu de referência para as pessoas do seu lado. Olha, o homem aqui, o rei sagrado. Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus possa falar melhor. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus continue abençoando o irmão Walter. Eu digo para o Gilson encerrar a live. Gostaria de passar um recado para os irmãos. Como os irmãos sabem, a partir da próxima semana, nós não teremos aqui a escola bíblica presencial. Por causa desse decreto, o decreto do Dória, que vai até o dia 30 de março. Então nós estaremos voltando àquilo que nós tivemos na pandemia passada. Nós estaremos aqui gravando as aulas e as aulas serão postadas no canal do YouTube, certo, Gilson? As aulas serão postadas no canal do YouTube, então todos os domingos, antes das 9 da manhã, as aulas estarão postadas lá no nosso canal do YouTube. No Facebook também, eu não tenho Facebook, mas os irmãos que têm Facebook também, no Facebook estará. Então eu peço a compreensão dos irmãos. Eu não sei, quer dizer, na realidade nós não sabemos até quando, que vai permanecer esse decreto. A gente não sabe se vai ser prorrogado depois do dia 30 de março. A gente espera que a situação, a quantidade de pessoas infectadas e de mortes, ela diminua, mas a gente sabe que 15 dias são pouco tempo para isso. Então, humanamente falando, a não ser que Deus haja, eu não espero que isso melhore em 15 dias. Eu acho que o tempo é pouco. Mas, irmãos, nós permaneceremos firmes aqui, gravando as aulas, e eu espero a audiência dos irmãos. Que os irmãos entrem lá no canal do YouTube, que os irmãos entrem no Facebook, que os irmãos acompanhem a aula. Tão logo tivermos um posicionamento diferente do nosso ministério, se Deus abençoar essa situação melhorar, o meu desejo é voltar às aulas presenciais. Mas a gente tem que respeitar o que foi dito, a gente tem que respeitar o decreto, e nós estaremos continuando o nosso trabalho mais à distância, os irmãos nas suas casas acompanhando. E se os irmãos tiverem qualquer dúvida ou qualquer sugestão com relação à escola bíblica dominical ou qualquer outros trabalhos da igreja, o nosso canal lá no WhatsApp, o nosso grupo no WhatsApp, irmãos, se você conhece alguém que não está no grupo do WhatsApp, inclua, irmão, mande um contato para mim, mande um contato para o pastor, mande um contato para o Marlon, mande para o Weber. A gente precisa que todos os irmãos, eu acredito que sejam raras as exceções de irmãos que não têm o celular hoje. Eu acredito que 99% dos irmãos têm celular. Então, irmãos, é muito importante que todos os irmãos estejam adicionados ali no grupo, porque é um canal, né, pastor? Que nós estaremos transmitindo aí tudo com relação à igreja, tudo com relação à nossa congregação. Então, irmãos, vamos ficar de pé para fazer oração. Depois da oração, eu devolvo a direção ao pastor, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo,
Eu te agradeço, Pai. Te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, porque ela falou no nosso coração, Pai. Te agradeço, Deus, pela presença de cada um dos teus servos, Deus, que estiveram aqui. Como o irmão Valdir disse, Deus, estes foram os que o Senhor escolheu para estar aqui essa manhã. Então, Pai, eu te louvo, eu te agradeço e te exalto pela vida de cada um. Pai, como o Senhor sabe, estamos passando por um momento de dificuldade. Deus, não é a nossa vontade, mas nós estaremos agora, a partir da semana que vem, nos nossos lares, Senhor, acompanhando também a tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha abençoar os teus servos. Que esse período que estaremos em casa não seja um período, Deus, que nos afastemos de Ti, mas que possamos buscar, Senhor, continuar buscando a Ti dentro dos nossos lares, Pai. Abençoa também, Senhor, os teus servos que estarão, Senhor, criando, Pai, conteúdo e promovendo conteúdo para os teus servos nas casas deles. Deus, que o Senhor continua, Pai, no controle de tudo. Então eu te peço, continua regendo as nossas vidas, fazendo o que eu queria, fazendo a tua vontade. Que o teu nome continue, Senhor, sendo glorificado e exaltado no meio do teu povo. Para a honra e para a glória do teu santo nome é que eu te peço e te agradeço. Amém. Pastor. Eu quero agradecer a presença de todos, louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem comparecido. Como já foi dito, nós estamos impossibilitados de continuarmos nos livros de igreja, mas continuaremos sendo igreja em nossos lares, na nossa família e fazendo parte dos trabalhos da igreja através das lives. E como disse o presidente irmão Marcel, também no canal nosso de comunicação, que é o grupo AD Cidade Comigo Oficial. Então, por favor, aqueles que ainda não estão no grupo ou que saibam de alguns irmãos que vocês têm contato, oriente que faça parte do grupo, assim, para estar recebendo informações e até indagações que queiram fazer, nós estaremos respondendo. Sempre lembrando que aquele pedido nosso nesse grupo é único e exclusivamente para comunicações dos trabalhos da igreja e da nossa convivência. Evitem postar vídeos e conversas de outras naturezas, fotinhos, porque isso só vai acumular muita coisa, principalmente para nós que administramos, que precisamos ver tudo que os irmãos estão precisando de orientação ou de uma fala de conforto. Então, nos ajude também nessa parte. Amém, queridos? Eu quero, antes de iniciar a bênção, falar sobre o foco dessa lição que está ilustrado aí no início do comentário no 3, que vai dizer: existem momentos em que a maldade parece que vai vencer, mas por sobre ela está a bondade e a justiça de Deus. Amém? Vamos ser confiantes nisso, porque o nosso Deus é poderoso. Quem sabe que alguém esteja passando por situação completamente difícil, mas sabe, Deus está no controle, como já foi frisado pelo nosso presidente Valdir. Deus continua no controle, Ele não perdeu o controle, Ele principalmente cuidando da sua igreja e do seu povo. Amém, queridos? Pediremos, pois, essas coisas, que Deus é por nós,